Eu tô até emocionada, sério, de estar tendo esse tempo, de estar tendo esse espaço. é, não é só um espaço dentro da agenda, um espaço dentro do dia, mas um espaço dentro de mim, para poder falar com vocês a respeito de tanta coisa, né, que aconteceu, a respeito de tanta coisa que tá acontecendo. Essa minha experiência da maternidade tá sendo uma coisa profundamente transformadora e profundamente perturbadora, por que não dizer? Acredito que eu não deva ser a única, né, a sentir o que eu tô sentindo, a me deparar com todos os conflitos e todas as dúvidas e todas as questões. Mas o fato de não ser a única não diminui a importância que isso tem para mim e a importância da dificuldade também, né? Que muitas vezes vem sendo conseguir ter o tempo de sentar e de pensar, e de ter o meu momento, de sentar aqui e conversar com vocês, que é uma coisa que me faz tão bem antes de fazer bem para as outras pessoas, né? Então, primeira coisa que eu acho que eu tenho que dizer aqui é gratidão, gratidão à compreensão de vocês. Eu nunca fiquei tanto tempo sem gravar vídeo, então gratidão pela compreensão, gratidão pela paciência, gratidão pelo incentivo das pessoas que me acompanham, né, no Instagram, no Facebook, que mandam e-mails. A gente vem passando aí, né, por grandes desafios relacionados à saúde do Gael, porque ele nasceu com uma má formação renal que impede que um dos rinzinhos esvazie de xixi tão rapidamente quanto o outro, então ele fica inchadinho, e essa pressão interna dentro do rim pode eventualmente comprometer a função e a estrutura do rim. Então a gente está em plena resolução, fazendo exames super complexos, para avaliar o que a gente vai fazer daqui para frente, se ele vai continuar acompanhando apenas e tomando o antibiótico profilático que ele toma desde o 3º dia de vida dele, ou se de repente ele pode parar de tomar os antibióticos, né, na visão mais otimista da situação, ou se eventualmente ele precisa de uma intervenção cirúrgica para salvar o rinzinho dele, né. E essas coisas, assim, foram desde o parto, né, desde que ele nasceu, foi altos e baixos o tempo todo, grandes emoções, e o que vai acontecer em seguida. E eu não quero ficar aqui me lamentando a respeito dessa história, porque de fato eu sou muito grata a tudo isso que tá acontecendo. Evidentemente que eu quero que acabe o mais rápido possível, porque dói aqui dentro, né, no nosso coração de mãe. Isso é uma coisa que antes eu ouvia as mães falando assim, sabe, ai, nossa, eu dou a vida pelo meu filho, cara, eu não sei se eu dou a vida pelo meu filho, porque eu acho que a gente tem muito um impulso, né, de vida, um instinto dentro da gente, que eu não sei se de repente acontecesse alguma coisa, alguma catástrofe natural, eu não fosse tentar me salvar antes de salvá-lo, né? Mas a vontade é essa, sabe? Eu preferia que fosse 1000 vezes mais comigo do que com ele, né? Então, isso é uma coisa que cada vez que ele tem que fazer um exame, ele fica chatinho 2, 3 dias. Ele teve que ficar na UTI, né? Ele ficou um período curto na UTI para fazer exames. Eu recebi alta. Como eu tive um parto normal, eu teria alta depois de 24 horas, mas as minhas médicas conseguiram que o plano segurasse até 3 dias. Elas foram cancelando a minha alta para eu poder ficar com ele no hospital, e por fim eu tive que vir para casa sem ele. Isso foi assim algo completamente perturbador para mim, né? Chegar em casa, passar pela portinha do quarto dele, até me emociona agora falar disso, né? Porque passar pela portinha do quarto dele com o nominho dele ali e ele não tá comigo, né? Isso foi, ai, essas emoções todas, né? Que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, assim, de comentar sobre tudo que o puerpério pode representar para uma mulher, né? Eu não fazia ideia. Por mais que eu fizesse ideia, acho que do ponto de vista teórico, né, a respeito da coisa, afinal, eu sou profissional da área da saúde, eu sei que os hormônios têm uma influência muito grande no humor e na forma das pessoas se sentirem, mas eu não imaginava que o puerpério fosse o que está sendo. Então, eu nem sei sobre o que é esse vídeo que eu vou gravar. Eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês, e talvez as pessoas que estejam inscritas no Desafio da Gratidão 2015, elas estejam compartilhando um pouco mais e vivendo um pouco mais esse momento da minha vida comigo, porque eu tenho escrito alguns e-mails para os participantes do desafio. Quem quiser saber mais, eu vou colocar aqui embaixo no link
do YouTube. No vídeo dentro do YouTube eu vou colocar informações, né? O link do site no qual vocês podem saber do que eu tô falando, mas tem sido bastante complexo, digamos assim. Apesar de um sentimento de gratidão muito grande, né? Eu tenho sentido bastante gratidão. Eu sei que não seria o meu filho se não fosse essa questão renal. Eu não tenho como escolher um dos lados da moeda, né? E querer que ele fosse ele e não tendo essa questão. Isso faz parte da jornada dele. Eu acredito piamente de que ele é um espírito de luz, um ser de luz que escolheu estar aqui na Terra, e no momento em que ele decidiu vir para cá, ele escolheu, né? Eu acredito que o corpo do bebê em formação dentro do ventre da mãe seja um projeto único, divino, feito sob medida para um espírito, para as experiências e para os aprendizados que ele tem que viver aqui nesse plano, né? Então o corpinho dele foi desenhado para as necessidades espirituais desse ser, e eu me sinto muito, muito, muito grata de poder receber, né? Esse ser que veio e já ensinou tanta coisa, né? Para mim, para o Ricardo, para as nossas famílias, mas eu acho que enquanto essa situação não tiver pelo menos um desfecho, né, pelo menos um tipo de closure, né, de encerramento, de não, então a gente vai acompanhar, ou então não, a gente vai fazer a cirurgia, ou então não vai continuar tomando antibiótico, né, esse ponto de interrogação é uma coisa muito angustiante, né, e talvez esse seja um bom tema para compartilhar aqui algumas coisas com vocês a respeito, porque a vida é um ponto de interrogação, e eu acho que antes de ser mãe, eu sabia disso, né? A gente sabe disso, a gente sempre sabe disso, né? Que a única certeza que a gente tem é a morte, tá? Isso é uma coisa que eu repito que nem papagaio há anos, mas eu acho que eu nunca tinha sentido esse ponto de interrogação, né? Eu acho que eu nunca tinha entrado verdadeiramente em contato com o que significa ser um ponto de interrogação. E a despeito dessa dúvida, a despeito dessa insegurança, conseguir me entregar por completo nesse amor e conseguir me doar, né? Como se o momento presente fosse único, como se nada fosse mudar e nada fosse arrancar esse momento de mim. Eu tenho tido... Nossa, se eu fosse falar aqui pra vocês, eu acho que eu ia ficar aqui horas falando como eu tenho aprendido sobre mim mesma e como eu tenho ganhado a consciência do que é amor, né? Do que é amar, né? Talvez amar, não amor como um substantivo, nem como um adjetivo, né? Eu te amo tanto, eu gosto tanto de você que eu te amo, mas amar enquanto um verbo é muito, muito desafiador conjugar esse verbo, né? Porque a gente vive numa sociedade, numa época, num contexto histórico em que a gente quer muitas garantias, né? Então, eu não falo da gente, eu vou falar de mim, né? A gente quer muito, eu sempre quis muitas garantias, né? Do que era seguro. Eu percebo quanto o medo sempre foi uma emoção dominante na minha vida, sempre foi uma emoção preponderante, digamos assim, né? Eu acho que tem uma frase que diz assim, aquilo que você mais sabe ensinar é o que você mais precisa aprender, e essa frase ressoa muito, né, com a minha verdade, porque é isso que eu faço, eu falo diariamente para as pessoas escolherem o amor ao invés do medo, e é isso, né, o primeiro ouvido a escutar aquilo que eu digo é o meu próprio ouvido, e eu realmente ainda tenho muito a aprender a respeito de escolher o que quer que seja a despeito do medo. Por outro lado, eu acredito firmemente que todas as situações que acontecem na nossa vida, elas estão nos refinando, elas estão nos aprimorando, né? Tem sempre uma frase que eu acho assim, que faz, quando eu entro nessas aspirações e nesses medos todos, e é uma frase que eu até falei recentemente com uma amiga minha, ela estava meio perturbada com relação a algumas coisas, eu falei para ela, escuta, se faça uma pergunta, né? O que uma pessoa normal faria no seu lugar, e não pelo fato de você não ser uma pessoa normal, mas sair dessa elucubração mental, né, e tentar aprender assim, o que é que essa situação tá me moldando, né, de que forma essa situação
tá me refinando, de que forma essa situação tá me fazendo ser um ser humano melhor. E eu não digo melhor do que os outros, né? Algumas pessoas, elas têm, quando eu falo de missão, quando eu falo de tudo isso que eu tô vivendo, algumas pessoas, elas têm esse posicionamento de que mas com todo mundo é assim, né? Isso não tá acontecendo só com você, mas independentemente se está acontecendo com todo mundo ou se está acontecendo só comigo, essa é a minha experiência e eu tô tentando ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. Algumas pessoas também dizem, mas tá chato agora te acompanhar, porque você fala muito de maternidade, você fala muito do que você tá vivendo depois que você teve um filho, e eu gostaria que você voltasse a falar sobre as coisas que você falava antes, e voltasse a postar as coisas que você postava antes. Nossa, eu vou parar de te seguir, porque faz tempo que você não posta um vídeo, e a essas pessoas eu tenho pra dizer gratidão pelo tempo que a gente caminhou junto, e se você achar que você tem que ir, vá, porque nesses vídeos aqui eu nunca fiz nada além de compartilhar aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu nunca tive a intenção de ser professora do que quer que seja. Eu acredito que o caminho é a partilha, e eu acredito que o que a gente está fazendo aqui é trabalhar o que a gente tem dentro da gente para poder transbordar em todas as direções, e com certeza os meus vídeos, as minhas postagens, o que eu vou compartilhar nas pessoas que participam dos workshops comigo, vai ser muito relativo a tudo isso que eu tô vivendo, da maternidade, desse medo de... né? Esse medo que todos nós sentimos, né? E os meus podem estar vindo à tona a partir das questões referentes à maternidade, mas eu acredito que se a gente fizer um esforço e tentar enxergar a situação num cenário diferente, qualquer um tá passando exatamente pelo que eu tô passando. Qualquer um tá se vendo todos os dias confrontado pelo medo. Todos nós estamos passando pelos mesmos desafios. O que muda talvez seja o cenário em que esses desafios se desenrolam. Mas eu acho que todas as situações, elas são presentes de alguma forma, e todas as situações que acontecem com a gente, elas são oportunidades da gente se olhar de um ângulo diferente. A maternidade está fazendo com que eu me olhe de um ângulo diferente. Eu tenho percebido o quanto, sim, eu fui muito egoísta em toda a minha vida, o quanto eu não compreendi a minha mãe, o quanto eu nunca me doei de verdade numa relação, independentemente do que eu fosse receber em troca. Não acho que talvez a maternidade seja a única forma das pessoas entrarem em contato com essas coisas, mas eu sempre compartilhei nos meus vídeos e nas minhas postagens o cenário no qual a minha vida se desenrolava, né? Algumas pessoas me escrevem, pô, que legal, tô vendo você viver isso que você tá vivendo, eu te acompanho desde a época em que você era solteira, né? Em que você não conhecia o Ricardo, de que você gravava vídeos falando sobre, caramba, será que eu conseguiria me relacionar com um cara que não é vegetariano? E de repente eu tô vendo agora você construir a sua família, isso é muito bacana. Então, eu sempre citei e sempre compartilhei o cenário no qual a minha vida se desenrolava e no qual os meus aprendizados aconteciam. E é isso que eu vou continuar fazendo. Então, eu super agradeço a paciência, a confiança, o amor, o incentivo, as mentalizações positivas, quando eu compartilho coisas referentes à saúde do meu filho, todas as pessoas que se juntam em corrente de oração. Outro dia uma pessoa me escreveu dizendo que estava sendo feito um ritual de cura xamânica para o Gael no interior de sei lá onde, no norte do país, e cara, isso é tão reconfortante, é tão bom. Então é uma gratidão tão grande que eu tenho por todas as pessoas que permanecem ao meu lado, que permanecem compartilhando as suas histórias comigo, que permanecem acompanhando tudo aquilo que eu tenho a dizer. Algumas pessoas falam, puta, Flávia, você não tem tempo de gravar um vídeo pro YouTube, então grava pro Periscope, grava pro Snapchat. Pra mim dá no mesmo, porque esse vídeo poderia estar fazendo uma transmissão ao vivo, eu tô gravando e tô subindo pro YouTube, porque tem muita gente que me pede, mas o tempo de sentar e compartilhar é o mesmo e é escasso, e eu espero que ele transborde, que ele floresça e que ele
se abunde daqui pra frente, porque esse espaço de comunicação, de sentar e de pensar e de falar com vocês, ele é muito precioso pra mim. Eu agradeço demais tudo que vocês já me proporcionaram. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo está começando a ficar um pouco longo. Quem sabe no próximo vídeo eu trago aqui o Gaelzinho para fazer uma participação especial. Ele é uma criança muito abençoada, ele é uma criança muito especial, e eu tenho certeza de que ele só veio enriquecer a minha trajetória, o meu caminho, e de uma forma ou de outra a existência dele vai colaborar com a existência do todo. Eu acredito nisso, né? Somos todos um, e se um de nós não estivesse presente, todos os outros iam se ressentir, iam sentir falta desse um. Então eu agradeço demais. Muitas bênçãos para todos. Acompanhe, continue me acompanhando lá no site. Vocês vão receber informações das próximas coisas que eu tô pensando. Muita coisa vai ser reformulada na minha vida profissional daqui para frente. Eu quero criar o meu filho junto comigo nas minhas atividades, em tudo aquilo que eu estiver fazendo. Então, muita coisa vai mudar e eu agradeço demais o caminhar junto de quem quiser vir. Eu só tenho para oferecer o que eu sou. Eu espero que seja suficiente para vocês. Um beijo no coração de todos. Eu amo muito todos vocês. Namastê e até já. Beijos.